O pessoal começa. 11:04:87. Bota sempre. Eu até estou nos dados bons, mas tô com medo de cair. Eu quero fazer. Todo mundo vai pegar o caminho. Aí é bom. Linha de renda. Você usa da minha tempo? Não, a igreja não tem internet. Ah, não tem não? Não. A minha lá de casa tem, entendeu? Deixa eu ver. Pode. Voltou. Agora o pessoal vai chegando. Tá. Mas pode ir falando. Deixa eu lembrar, como é que faz essa aula de vídeo aqui? Espera só o pessoal vai chegando, né? Você pode ir falando. Gente, Bem-vindo. Pode falar o pessoal. Dando as boas-vindas. Boa noite, gente. Estamos aqui nesta noite com o objetivo de falarmos sobre algo muito importante e que algumas vezes nós não damos tamanha importância. Temos o privilégio, é uma parceria nossa com o pastor Edna, presbiteriano aqui da cidade de Chalé. Nós conversamos e chegamos ao entendimento que deveríamos nos unirmos e falarmos sobre algo tão importante que são os transtornos emocionais, né? Então hoje, essa noite, vamos falar sobre a questão da ansiedade, que é a porta de entrada, né, para os transtornos, que vai gerar uma depressão, e essa depressão poderá, né, levar ao sinistro, né, à fatalidade, que é a questão do suicídio. Lógico que isso aí é uma caminhada. Nosso desafio hoje é que nós não somos especialistas nesta área, né? Nós trabalhamos com gente, aconselhamos, fazemos clínica pastoral, e quando as coisas estão além dos nossos recursos, quando não temos ferramentas, certamente nós direcionamos para um profissional da área, mas como pastores, né, como pessoas que lidam com gente, nós estamos aqui nesta noite e gostaríamos que você também compartilhasse conosco. Você pode mandar aí suas perguntas, você pode mandar aí suas experiências, que a gente vai estar lendo aqui, e vamos estar então falando sobre isso. Quero passar a palavra agora para o pastor, para ele dar a palavra, depois a gente vai estar orando, e vamos então estar entrando aí primeiro nas questões estatísticas, né? Como é que está o mundo em termos de suicídio, em termos de depressão, em termos de ansiedade. Quer dizer, hoje nós temos a antes-pandemia, pandemia e depois a pós-pandemia. Então são situações que realmente vão se avolumando, e a gente quer então compartilhar com você nesta noite esse assunto tão importante. Pastor Érico, a palavra nesse momento. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui até aguardando um pouquinho, né, para que as pessoas vão chegando para participar conosco. Envie o link da nossa live para as pessoas que você acha que seria interessante também participarem, ouvirem. Só que reiterando o que o pastor disse, nós não estamos aqui almejando sermos profissionais nesse assunto. Temos todo respeito e carinho aos profissionais do assunto. O nosso intuito é apenas ajudar, compartilhar um pouco do que a gente lê, do que a gente ouve, do que a gente entende. Evidente que, como tudo na nossa vida, baseado nas Sagradas Escrituras, né, nossa única regra de fé e prática, mas também trabalhando com dados e trabalhando com a importância de pensarmos nesse assunto. Hoje, já dia 29 de setembro, o Setembro Amarelo, né? E
E nós precisamos assim de falar sobre esses assuntos. O pastor Abel e eu conversando, nós entendemos que os cristãos não falam, e quando falam, muitas vezes, é claro, falam de forma equivocada, de forma com a mente muito fechada, e às vezes chegam a conclusões erradas, e às vezes, ao invés de ajudar, atrapalham ainda mais as pessoas que enfrentam. Então, tem o Setembro Amarelo, que é um mês onde se fala mais diretamente sobre esse assunto, mas é evidente que depressão, suicídio, ansiedade não é um assunto que deve ser tratado apenas no mês de setembro. Então, nosso propósito aqui mesmo é um bate-papo, como amigos, pastores e irmãos em Cristo, mas a nossa intenção é auxiliar você, auxiliar talvez você, para que você auxilie alguém a respeito da importância de levar a sério, de tratar, de observar, de buscar ajuda, de falar sobre algo que é a sua dor emocional, a sua saúde emocional. Nós não podemos brincar com a nossa saúde em nenhuma área, e em nenhuma área, claro, que abrange a questão da saúde emocional. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto atual, relevante, uma realidade que é uma realidade dos membros da Igreja Batista, dos membros da Igreja Presbiteriana e de todos. Infelizmente, é uma realidade que precisa ser tratada como algo bem geral. Por isso que a gente está com esse propósito aqui. Não como profissionais da área, mas como servos do Senhor Jesus que entendem a importância de falar e até orientar para que se procurem profissionais da área. Vamos estar no semestre orando? Vamos? Quero convidar que você ore com a gente, né? Senhor, nós te louvamos e benzemos o teu nome por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui para tratarmos de assuntos, ó Deus, que diz respeito à nossa saúde e que é um assunto que vai desencadear todo o restante do nosso viver, até mesmo, ó Deus, nas questões espirituais. Por isso nós pedimos que o Senhor conceda sabedoria, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos dê entendimento, ó Deus, e que tudo que falarmos aqui, Senhor, contribua para que haja um conhecimento e para que haja uma melhoria na qualidade de vida de cada um de nós que estamos, ó Deus, participando dessa live. Ó Deus, abençoe de um modo extremamente maravilhoso, que o Senhor possa presidir sobre esse assunto e que Ele venha trazer esclarecimento para nós. Embora, como nós aqui falamos, não sejamos especialistas, mas estamos aqui na dependência do Teu Espírito Santo, na dependência daquilo que nós pesquisamos e estudamos para que possamos, ó Deus, ser instrumento de Tuas mãos para orientar o Teu povo. Nós te louvamos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, pastor, vamos começar falando sobre a questão de estatística, né? Porque não adianta a gente ver como é que está o mundo. E pesquisa mostra, pastor, que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. Quer dizer, então, num universo de quase 2 milhões e 10, né? 2 milhões, né? 210 mil milhões de habitantes, 86% é um número muito grande. E de onde como é que eles vêm? Eles, segundo os especialistas, são problemas que surgem são desencadeados, né? Através de uma pressão no ambiente de trabalho, esse resultado, né? Resultado constante. A questão afetivas, outra também questão financeira, né? O querer ter, o controle desenfreado de compra, né? Aquela comprar de forma compulsiva. Isso também tem desencadeado bastante esse tipo de problema. E uma coisa interessante é que a ansiedade, por exemplo, ela atinge mais de 260 milhões de pessoas. É muita gente, né? E o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. A ansiedade é trazer para hoje o que é para amanhã, né? A ansiedade vem de antecipar. Então, o Brasil ele é o maior país, ele tem 9,3% da população, segundo a OMS, ela com alto índice de ansiedade. E não para por aí, né? Os novos dados mostram que 86% dos brasileiros
sofrem desse transtorno de ansiedade. E isso vai, na verdade, os profissionais da área de saúde mental chamam de psicossomático, né? Quer dizer, começa no psique, na alma, no emocional e vai somatizar. Soma, quer dizer, massa, corpo, né? Então vai somatizar. Então são problemas emocionais que refletem no corpo, no físico, reflete na questão do relacionamento e vai então desencadeando uma série de outras complicações. Então é muito importante nós falarmos sobre esse assunto. E o levantamento feito por uma ONG, que trabalha especialmente isso aí, mostra que, voltando para a saúde mental, aponta que 37% das pessoas estão com estresse altamente severo, enquanto 59% se encontram em estado extremamente severo de depressão e 63% com ansiedade. Então a gente vê, por exemplo, mostrou domingo no Fantástico, e mostra constantemente na televisão, ainda mais nesse momento de pandemia, quando no Rio de Janeiro, né, eu estava vendo no Rio de Janeiro, um rapaz que trabalha na área de saúde foi fechar um bar. Já era alta hora da noite, o pessoal bebendo, e chegou lá, então a mulher explodiu com ele. Explodiu, você sabe quem eu sou? Ele começou a falar e desencadeou uma briga, e daqui a pouco todo mundo brigando. Por quê? O alto índice de estresse. Então, quer dizer, qualquer coisa que se fala, o pessoal pum, é um barril de pólvora, né? Explode. E aí a questão é, essa ansiedade, esse estresse, aí sim vai desencadear uma coisa muito séria, que é o suicídio, né? Tanto é que já está estudando a campanha do Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco? É uma iniciativa do mundo para a construção de uma cultura de saúde, né? Porque janeiro, o pessoal se prepara muito para quê? Vai chegar no verão, malhar, para emagrecer, para malhar, então a pessoa muito com o corpo, né? Para poder ficar forte, poder ficar magrinho, poder caber dentro do biquíni, né? Ou dentro do maiô, dentro da sunga, esconder a barriguinha, se preocupa com a saúde física, mas esquece da emocional. Então está trabalhando esse Janeiro Branco para motivar as pessoas a não cuidar apenas do corpo, mas cuidar da mente. Por quê? O corpo, por mais que ele vai envelhecer, lógico, você pode cuidar dele. Agora a mente, uma vez perdendo, né, a saúde mental, é muito mais difícil de se conquistar, de ter de volta, porque o antibiótico cuida do corpo, mas e a mente? Então não é apenas a questão do remédio, mas é a questão da terapia que leva tempo. E aí então o Brasil, e uma das preocupações é que o Brasil, segundo a OMS, é o maior, segundo com o maior número de depressivos na América. O Brasil é o segundo país da América onde se usa os remédios depressivos, como se vende na farmácia, né, remédios antidepressivos. E o Brasil tem hoje 5,8% da população, ficando somente atrás dos Estados Unidos, que é 5,9% de pessoas depressivas. E a doença afeta 4,4% da população mundial. Olha só. E o Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo. Então, nosso país é um país doente. E isso vai desencadear no terceiro assunto, né? Então, a ansiedade vai levar para a depressão. E a depressão esse transtorno vai desencadear para o pior, que é o suicídio, que já é a terceira principal causa externa de morte no Brasil. Quer dizer, então perde até mesmo, né, em algumas cidades para a questão da violência. Então, já é a terceira. E uma coisa interessante é que fica só atrás de acidentes e de agressões, com 12,5% mil casos em 2017. E conforme o Ministério da Saúde, em 2015, 788 mil pessoas morreram por suicídio no mundo. Sabe o que é isso? É muita gente, né? Suicídio. E o mais alarmante é que entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a segunda maior causa de morte. Então, realmente é um assunto que precisa ser conversado, precisamos conversar, precisamos fazer muita palestra e precisamos, então, aprender a ouvir as pessoas. Então, a gente já deu aqui esses dados estatísticos,
para ver que realmente o assunto é sério. E aí então, vamos falar então sobre a ansiedade. O que é, né, ansiedade, né? O que é ansiedade? Pastor, o que o senhor entende sobre ansiedade em termos geral? Sim. Eu gosto muito quando eu vou falar a respeito de ansiedade, pastor, eu gosto de fazer uma diferenciação entre a ansiedade e o anseio. Isso. Porque existe, inclusive no artigo que nós lemos fala a respeito disso, existem anseios que são anseios bons. Por exemplo, quando, eu não poderia deixar de falar do Levi, né? Quando nós estamos aguardando a chegada de um filho, nós ansiamos pelo momento do nascimento, pelo momento do encontro, como que vai ser, como que vai acontecer. Ou, por exemplo, quando nós vamos fazer uma entrevista de emprego, no nosso caso, quando nós vamos pregar para conhecer uma igreja, existe um anseio por saber como vai ser, se vai dar certo e tal. E eu sempre digo que até um certo ponto é saudável. É saudável. O que é a ansiedade, ao meu ver, é quando esse anseio se torna algo tão grande, onde eu não estou apenas esperando, mas eu quero controlar o incontrolável. Eu quero controlar o dia de amanhã. E é muito interessante pensar na ansiedade, e eu sempre também gosto de fazer a diferenciação. A ansiedade no aspecto pecaminoso e a ansiedade no aspecto patológico, que é o que nós vamos tratar aqui de forma mais exclusiva. Porque, inclusive, eu comentei com o pastor que, às vezes, quando dois pastores vão falar de ansiedade, depressão e suicídio, você pensa assim, só vão falar de demônio. Não é isso. Nosso propósito não é esse. O nosso propósito é realmente demonstrar o que nós entendemos, inclusive nos aspectos patológicos. A Escritura trata a ansiedade e ela nos ensina que nós precisamos buscar primeiro o reino dos céus, buscar primeiro o Senhor, lançar nossa ansiedade sobre Ele, por meio de oração, de súplica, mas essa ansiedade no aspecto de querer cuidar do amanhã. Então, me acompanhe. Anseio, diferente de ansiedade, no sentido de querer cuidar do que eu não posso cuidar, que é o amanhã. O Senhor Jesus disse assim, o que eu posso... eu não posso adiantar um dia, o que eu posso resolver amanhã? Amanhã vem o mal de amanhã, então deixa o mal de amanhã para amanhã. Ok. Mas, no nosso assunto aqui, entra a ansiedade no sentido patológico. E aí é essa questão que necessita que a gente tenha uma atenção especial, porque foge ao nosso controle. E a ansiedade, para mim, nesse aspecto, é aquilo que, assim, chega a um ponto em que você não consegue controlar. E isso vai te causando sérios problemas no seu corpo. Alguns, eu até achei interessante que no artigo aqui falava a respeito dos que, por causa de uma ansiedade extrema, comem muito. Mas tem os que não comem. Isso. Os que dormem pouco, mas tem os que dormem muito. Então essa ansiedade no sentido de você querer desesperadamente cuidar do amanhã de uma forma que se torna realmente uma doença, precisa ser tratada, e como o senhor comentou até mesmo a respeito dos medicamentos e tudo. Então a ansiedade para mim é isso, é você querer cuidar do dia de amanhã desesperadamente. Só que nós não estamos aqui, eu quero enfatizar isso para ficar bem claro, nós não estamos aqui no sentido de diminuir, como eu quero controlar isso, eu vou controlar isso, simplesmente, porque a gente sabe que entra numa questão bem mais complicada quando se trata de patologia. E interessante, professor, o senhor colocou bem aí, que a ansiedade, ela quer realmente antecipar o futuro, né? Ela quer viver o amanhã no hoje. E a ansiedade, ela pode ser... porque, lógico, a gente está aqui, não tem como nós não deixarmos de falar daquilo que a Bíblia diz sobre a ansiedade. E a ansiedade, ela surgiu no homem quando o homem decidiu agir por conta própria. Quando decidiu cuidar da sua própria vida, fugindo ao propósito original de Deus, que era cuidar de nós. Quando o homem decidiu desobedecer a Deus,
ele teve que começar então a cuidar do seu próprio autossustento. E aí então o homem começou a fazer uma série de coisas que o resultado já não seria mais o mesmo. Então o que é ansiedade? É eu esperar um resultado que eu não sei se ele virá, né? E aí como é que eu faço então para sair? Quer dizer, lógico, nós temos aqui dois caminhos para você poder sair desse estado de ansiedade, que é o bíblico, Claro. né? Mas tem também o caminho que é a questão da orientação profissional, Sim. né? E com relação à orientação profissional, tem os gatilhos emocionais, né? Que podem ser uma das melhores ferramentas atuais para lidar com os momentos de ansiosos e momentos psicoterápicos. Como é que é? Por exemplo, às vezes os caminhos são óbvios e as pessoas querem os caminhos mais fáceis. E aí uns vão então pelo cigarro. O cigarro ele tem assim entre aspas, né, um poder terápico assim terrível. Ele é uma terapia. A pessoa então fecha os olhos, traga e parece que está lavando a alma. Só que na verdade é uma sensação, né, de alívio da ansiedade. Outras vezes vão para a questão da bebida, outros vão para a questão do sexo, também tem isso também, né, a questão do sexo, e outros vão procurar terapia de profissionais, né, que realmente ajuda. Só que a gente percebe que a terapia ela não tem um resultado imediato. Até mesmo a Bíblia tem uma terapia bíblica, né? Qual foi o caminho que Jesus apontou para nós? Jesus preocupou-se com relação à questão da ansiedade, porque ele sabe que, mesmo sendo nós filhos de Deus, mesmo tendo nós a ação do Espírito Santo dentro da gente, e mesmo tendo a palavra como norteador, né, como aquela que vai direcionar, canalizar o nosso caminho, a ansiedade ela continua, porque somos seres humanos, né? Porque temos essa natureza humana. Jesus também passou por essa natureza humana, né, como um diferencial, mas ele passou, ele sentiu fome, ele teve sede, ele teve cansaço, né? Ele quis saber como é que ele estava, o que os filhos do homem dizem sobre mim. Então, naquele momento ali, quando ele entrou no templo, ele viu que estava passando, ele chutou aquilo ali, então ele falou de forma áspera, né? Então ele teve esse momento também. Só que, qual a orientação bíblica para nós? Ele fala assim, olha, em João, né, ali em Mateus capítulo 6, verso 19, não fiquem ansiosos. Por que não fiquem? Porque a ansiedade, eu costumo falar, não sei se o pastor tem a liberdade de concordar ou não, a ansiedade, ela é um inibidor da fé, né? Porque a oração tem um tempo para Deus ouvir e para Deus responder, né? E a minha ansiedade, ela impede isso, né? A minha ansiedade, eu oro, né, e não quero ouvir esse tempo, não consigo medir esse tempo de Deus responder e a resposta vir. Então eu fico ansioso. E aí Jesus usa umas coisas óbvias, né? Ele fala assim, olha para o lírio, olha aí para as flores, olha para os pássaros, né? E eu falei alguma vez aqui que se tem um rapaz aqui em Chalé que ele cuida muito de passarinho. Tu passa ali naquela rua ali, tem um montão de gaiola, né? E eu falei, se Deus desse a esse homem a responsabilidade de durante um mês cuidar dos pássaros de Chalé, ele ia falir antes de uma semana. Mas quem é que cuida dos pássaros? Não é verdade? Quem cuida dos pássaros? Aí ele falou assim, olha os pássaros. Quem cuida deles? Olha os lírios. E ele faz assim, olha, nem Salomão, quando ele fala assim, nem Salomão era um homem rico, né? Um homem requintado, só devia usar roupa de grife, né? Roupas caríssimas. E tanto que ele fala assim, olha, nem Salomão, em toda a sua riqueza, conseguiu vestir-se de forma tão linda. E ele fala assim, será que vocês valem menos? Aí ele nos leva a uma reflexão. É isso? Nos chama para a nossa razão, porque a ansiedade vai trabalhar o meu lado emocional, o lado direito do nosso cérebro, né? O lado direito, o lado emocional. Ela vai então trazer para mim o seguinte, olha,
Porque emocionalmente, todos nós somos frágeis. Somos. Emocionalmente, né? Todos nós somos frágeis. Satanás, ele quis, na tentação, se você vê, lendo a tentação, trazendo para o lado que estamos conversando, ele não tentou pegar Jesus na razão, mas na emoção. Tentou trabalhar o lado emocional de Jesus, porque levou Jesus no alto monte. Então no alto monte ele viu tudo aquilo. Imagina só, quando você está na igreja, né? E a igreja cheia, você pega, assume o púlpito assim, a igreja está cheia, tu fica como? Quando está vazia, né? Então ele levou Jesus, as 3 propostas dele foram tudo propostas de necessidades humanas. E aí ele falou assim, olha, eu sei disso, mas ele sempre usou, aí Jesus levou para o racional, quer dizer, aqui é a palavra, então a gente precisa ter esse norte, né? O que a palavra diz sobre a ansiedade? Jesus diz para que eu não fique ansioso. Por quê? Porque ele vai cuidar de mim. O desfecho é esse, né? Ele vai cuidar de mim. E pegando aqui uma carona na palavra do Senhor, pastor, primeiro essa questão assim, Jesus como nosso modelo que assumiu uma natureza humana com um diferencial que não pecou. Isso é. Mas eu sempre falo assim, a ansiedade é algo contra algo que nós precisamos lutar contra. É uma realidade triste, os números são grandes, a proporção é grande, é uma realidade grande. Então, como tratar? Como eu disse, diferenciou o anseio da ansiedade? Beleza. Então, vamos cuidar da ansiedade. Isso. O senhor comentou a questão do caminho. Eu até falei sobre isso, inclusive agora na pandemia, porque eu creio que, e eu falei isso domingo na igreja, eu creio que tem sido uma realidade talvez ainda maior do que já era. Eu disse no domingo, por exemplo, e não tem como a gente pensar em ansiedade, falar de Setembro Amarelo esse ano sem pensar na pandemia e Covid-19. Domingo eu falei assim, que às vezes as nossas emoções na pandemia, elas parecem que estão numa montanha russa. Tem dia que a gente está lá em cima, está bem, está feliz, está satisfeito, está dando tudo certo, Deus está cuidando de nós, vai passar. No outro dia a gente está lá embaixo, meu Deus, vai morrer todo mundo, a igreja vai acabar e a crise econômica vai pegar todo mundo. Isso acontece comigo, acontece com o senhor, isso é normal. Como lidar com isso? Aí o pastor começou aqui, como nós dissemos, não tinha como a gente fugir disso, né? O nosso caminho bíblico, o pastor falou, Jesus disse, não andeis ansiosos. Então o que ele falou primeiro? Deus cuida de nós. Isso. E eu sempre gosto de citar, e o senhor já começou a citar a oração. Quando Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições por oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede o entendimento. Não dá para a gente realmente mensurar essa paz que vem de Deus. E gosto de citar Pedro também. Lança ansiedade sobre ele, por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Esse é o caminho. Mas quando a gente pensa no aspecto patológico, aí pegando a carona no que o senhor falou sobre as questões das pessoas irem às vezes para cigarro, outros vão para o sexo, outros vão para as compras, outros vão para bebidas alcoólicas e poucos, e aí agora nós estamos tratando a questão patológica, poucos vão para a terapia, poucos vão para procurar aquilo que realmente pode tirá-los dessa situação, que é fazer um acompanhamento profissional, que é, por meio de um acompanhamento profissional, aprender a lidar com esse sentimento, é fazer uma caminhada, é aprender aquilo que pode nos ajudar. Então, nós temos o caminho bíblico que trata a ansiedade, inclusive o aspecto pecaminoso, mas quando a gente trata em patologia, nós também precisamos ter cuidado e precisamos orientar as pessoas. Comentei com o pastor, cheguei em chalé tem quase 5 anos e aconteceu comigo, não foi uma ou duas vezes, de às vezes chegar para alguém falando, meu irmão, você precisa de um acompanhamento profissional, às vezes até me dispor no que eu poderia ajudar, auxiliar. Eu li, agora não me lembro, uma das coisas que o senhor me mandou, que às vezes até a gente levar a pessoa a algum profissional de confiança da gente e tudo, mas a gente sentir uma resistência da pessoa no sentido assim, não, se eu fizer isso, eu não estou agindo como um cristão, eu não estou confiando.
gente, lembra do aspecto patológico que nós estamos querendo tratar aqui. Porque às vezes a gente, quando você tem um problema cardíaco, você vai ao cardiologista. Sim. Quando o pé quebra, você vai ao ortopedista, né? Quando está com problema dental, você vai ao dentista. E quando está com problemas emocionais, vai ao profissional. Não pode procurar ajuda, Não porque pode, é coisa do demônio. Isso. Lógico que nós sabemos, para a nossa convivência cristã, do tempo que temos caminhado com Deus, que uma das preocupações de Pedro, quando ele fala isso, não andeis ansioso, como eu vou fazer para vencer a ansiedade na questão espiritual? Eu vou lançar sobre Deus, né? Sim. De Paulo e de Pedro. Então, por que? Agora, por que Pedro fala não lançando? Porque mais adiante, pastor, ele vai pegar a questão do oportunismo de Satanás. Né? Sim. Então, o oportunismo, ele pode pegar essa ansiedade que eu estou vivendo, porque a ansiedade, todos nós vivemos um momento de ansiedade, mas é momento de ansiedade, não é uma constância na ansiedade. Então, essa constância da ansiedade, essa que vai gerar uma depressão futura, ela pode gerar depressão, ela pode muito bem ser um gancho, uma brecha, para que os ardentes de Satanás entrem. E qual o maior propósito de Satanás para nós? É mostrar que Deus não cuida tão bem da gente como prometeu cuidar. Não é verdade? Olha só, se você é crente, se você frequenta a igreja, se você ora, se você vê, por que está assim? Né? E onde está a promessa? Então, por isso que Pedro, porque ele dirá que ele anda ao vosso redor, bramando como leão, buscando, então ele procura. E aí ele procura por quê? Porque ele só vai achar se eu permitir que ele me encontre. E a ansiedade é isso. E aí, quais são os sintomas da ansiedade? A gente tem vários aqui, os principais sintomas é enxergar perigo em tudo. Né? Tem pessoas que não saíram de casa porque ficaram com medo de pegar o vírus e pegar vírus. Do Covid, né? Perigo em tudo. Apetite, como falou, se desregulado. Come, né? De forma. Nunca se sacia. Alteração do sono, tensão muscular, acorda todo duro, né? Acorda duro, não sabe por que acorda o corpo todo dolorido, porque se dormiu bem, mas acorda com aquela tensão muscular, medo de falar em público, preocupação em excesso, ficar sempre próximo de ataque de nervos, tá sempre com o nervo à flor da pele, né? Inquietação constante, não consegue, senta, aí fica batendo o pé, balançando a perna, tudo isso aí são sintomas, fica medo irracional, não sei porque eu tô com medo. Por que tá com medo? Não sei, eu tô com medo assim, eu não sei, não tem como explicar. Sintomas físicos, né? Dores, pensamentos obsessivos e, por último, problema digestivo. Né? Então, tudo isso aí são situações, são sintomas que pode sinalizar, porque às vezes a pessoa está com esse sintoma e vai ao médico, mas o médico ele não consegue ver. Ele passa exame, os exames são colocados e ele não consegue ver nos exames nada que esteja somatizando. Né? E aí então o tratamento precisa ser feito por alguém profissional da área de saúde mental. E muitas vezes, o pastor, ainda pegando esses sintomas físicos, né? Esses dias nós estamos falando muito sobre sintomas. Eu já presenciei casos de pessoas que às vezes chegavam a pronto-socorro e tudo assim, a pessoa sentia como se ela estivesse tendo um infarto. Isso. E na verdade faziam exames e se detectava que na verdade ela estava tendo uma crise de ansiedade. Isso. E a gente, uma coisa que eu tenho aprendido muito, pastor, é que nós como servos, mas como líderes, nós também podemos falar das nossas experiências e fraquezas, no sentido também de ninguém olhar para mim, pastor Abel, aqui e pensar, nossa, duas pessoas que não sabem o que é ansiedade. Não. Eu tive um episódio ano passado, na hora de um estudo bíblico,
já tudo pronto para começar o estudo bíblico, e eu comecei a sentir uma tontura assim que eu olhava os bancos rodavam, as pessoas rodavam, as minhas vistas escurecendo, e eu sentindo como se eu estivesse suando, e eu cheguei a ponto de pedir a Ana para ir em casa, pegar o carro. Não, eu preciso ir pro posto, não, eu tô tendo alguma coisa. E, né, fui ao posto de saúde, cheguei lá, né, muito bem recebido, como sempre, vários exames, e eletro, e depois uma bateria de exames, e no fim das contas o diagnóstico: estresse, ansiedade, nervosismo. Então, assim, por que eu tô falando isso? Para você que está nos ouvindo, não pensar assim, isso não acontece, eles não sabem do que eles estão falando. Nós sabemos, e inclusive nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, sobre como que esse tem sido um problema na classe pastoral. Por que é interessante falar isso? Porque aí você olha pra gente e fala assim, então, bacana, vamos ficar mais dispostos a ouvir, porque eles também vivem isso, também são gente como a gente. Nós estamos falando de coisa que a gente não sabe, né, pastor? Mas agora uma coisa interessante, pastor, que também tem estratégia para controlar a ansiedade, né? E uma das coisas que o senhor falou aí para controlar a ansiedade é a terapia. Só que, infelizmente, para eu não sou maluco, né? Quando fala assim, você precisa procurar um psiquiatra. Eu estou maluco. O psiquiatra não é para o maluco, né? E o psiquiatra, então, ele vai te encaminhar, né, para o psicólogo ou para o psicanalista. E aí você, então, vai fazer, né, na terapia, pode ser uma terapia individualizada ou uma terapia em grupo, onde você vai ver que pessoas, né, ali sofrem do mesmo transtorno que você sofre. Que você não é o único que passa pela situação. Tem pessoas ali que passam situações semelhantes à sua, e você então vai ver que as pessoas que estão piores, iguais e melhores, né, que conseguiram sair. Então, a terapia é um processo que pode ajudar muito na busca da cura. Lógico que a ansiedade tem cura. Eu não sou profissional, mas vou arriscar um palpite. Eu acho que não. Na minha experiência pastoral, mas ela é controlada, né? Eu posso controlar, eu posso, porque se eu tiver cura, é que eu nunca mais vou ter, né? Se possível, vou ter cura, eu nunca mais vou ter. Não, eu estou suscetível, propício a ter, pelo contexto de vida que nós temos. Então, mas quando ela assina, eu vou me autoconhecer, né? Eu vou saber o seguinte: opa, é um sintoma de que eu não consigo dormir, eu acordo muito à noite, não consigo dormir. Por que eu não consigo dormir se eu não estou tão cansado assim? Então eu vou logo fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, e vou ver se aquilo, o que está gerando isso. Aí eu posso estar aí caminho de uma ansiedade. Então eu vou aprender como diz a oração da serenidade, né? Senhor, me ajuda a mudar o que eu posso mudar e me ajude a conviver com aquilo que eu não posso mudar, porque tem coisas que eu não vou mudar. Eu vou ter que aprender a conviver como diabético, né? Como hipertenso, né? Ele toma remédio todo dia de manhã e ele sabe então que ele vai ter hipertenso. Então a questão de ansiedade, eu creio que é algo que a gente não tem como curar, mas temos como lidar com ele, né? E aí então, a atividade física é muito importante. O pessoal está doido, mas eu pedalo de Lajinha a Chalé. Eu vou pedalando como? Eu vou ouvindo minha música no meu fone, né? E às vezes eu fico igual louco, eu fico pedalando e cantando alto, igual um maluco. O pessoal passa assim, por cima, e porque eu estou cantando, eu não esqueço que eu estou cantando alto, estou no fone, eu acabo cantando mais alto e o pessoal me vira, eu digo, pastor, está cantando. E é uma maneira, a atividade física, né, de você. Só que, infelizmente, para você manter uma atividade, um hábito saudável, é hábito, você tem que adquirir. Então a atividade física é muito importante. Outra coisa também importante é a meditação. Parece que não, mas nós, ocidentais, temos muita dificuldade de meditar, né? A gente não consegue meditar. A gente não consegue parar assim, ficar ouvindo, né? Às vezes a minha filha fala assim, pai, essa música de velho, que eu boto a música clássica bem gostosinha, e fico ali pensando. A gente não tem, isso para mim alivia um pouco a tensão dos testes, né? Então ouvir música, né? Manter uma alimentação saudável também é importante, né? Mas a gente quer comer
uma coisa é comer o que você gosta, outra coisa é comer o que você precisa. E aí a gente não resiste àquele 2 hambúrguer, alface, queijo de molho especial, cebola pique no pão, no gergelim. E aquela Coca-Cola gostosa. A gente não resiste a isso. E a gente cai dentro. Até que ponto, lógico, não quer dizer que você não vai comer isso, mas não pode comer sempre, porque pode trazer problemas seríssimos. Então são coisas que nós precisamos fazer. Agora, a questão é, você está ansioso? Que bom, estou. Quer ajuda? Essa é a questão. Deus me ajuda. Não. Eu tenho um livro esqueci o autor, né? Que ele fala que o homem e Deus é o homem sozinho. Aí eu tive dificuldade de entender isso. Que é isso? Como é que pode? Aí ele falou, viu Deus que o homem estava só. Então eu preciso de alguém, né? Eu preciso do pastor, sabe? Eu preciso de alguém que eu possa conversar, que eu possa me abrir, alguém que eu possa confiar, né? Porque uma vez eu vi um colega meu falando, eu falei, Isabel, tentação compartilhada é tentação enfraquecida. Isso é, quando eu estou sendo tentado, estou sendo vítima de desardir, de ataque, né? Ou quando eu estou com algum problema, eu compartilho com alguém, esse alguém vai se preocupar comigo, vai orar por mim, vai mandar mensagem, aí, como é que você está? Você está bem? E aí, como é aquela situação? Então, ela vai enfraquecendo e eu vou compartilhando. Entra naquele aspecto de Tiago, né? Confessar no pecado. Isso, confessar no outro. Para que um ajude ao outro. Isso aí, pastor. E aí, então, a ansiedade, ela é isso. Ela é uma coisa que não veio para dar em árvore, veio para dar em pessoas iguais a mim e a você. Ela não escolhe, não diferencia raça, não diferencia poder aquisitivo, não quer. Vamos dizer que ela é um cemitério, né? Cemitério que tem todo tipo de gente lá, tem doutor, faxineiro. E a ansiedade é assim. Idade, não. E aí a ansiedade é assim. Ela veio para toda. Agora, eu posso muito bem ter a consciência de que eu preciso de ajuda. Né? E nós queremos abrir esse espaço para você. Você é ansioso? Você que está, né? Não sei quantas pessoas estão participando aí, Lucas, né? Como é que está aí, Lucas? 19 pessoas. Isso. Você que colocou aí, que não colocou, você é uma pessoa ansiosa? Você já teve perda pela ansiedade? Né? Como é que você consegue conviver com as ansiedades? Você pode passar para a gente? Se puder, escreve aí. Aí o Lucas vai estar lendo e a gente vai estar, dentro do possível, retornando a você a escrita ansiedade. Bom, pastor, acho que nós falamos, né, que tinha para a ansiedade, e agora tem o segundo ponto, que é a depressão. Né? Depressão. Dar o primeiro passo nunca é fácil para quem tem depressão. E a depressão, ela é uma doença que ela é tida como, desculpa aqui o termo, como frescura, como falta do que fazer, falta de fé, né? Como querer chamar atenção, né? A ansiedade, a depressão, ela é. E nós não conversamos sobre isso. Uma frase que a gente ouve muito, pastor, eu até compartilhei isso com o senhor, quando a gente às vezes fala sobre depressão, não, depressão é do diabo. Eu não falo sobre depressão porque a depressão é do diabo. Olha, é um problema, porque isso na verdade é ignorância, é falta de entendimento sobre uma doença. Isso é. E percebam, queridos que estão nos ouvindo, que a gente está aqui, a gente escolheu aqui, o pastor quando montou o cronograma, uma ordem, né? Ansiedade, ela vai levar talvez a uma depressão, e depois chega ao ponto máximo, que é o que nós vamos falar agora há pouco. Mas a depressão, ela precisa ser um assunto que a gente precisa discutir e precisa tratar, como a gente precisa tratar a ansiedade, como nós falamos agora há pouco. E antes do pastor continuar, vou voltar aqui para o pastor, muitas vezes é um problema, porque eu vejo, pastor, não sei se o senhor concorda comigo, que há uma diferença entre a depressão de fato
e o que às vezes as pessoas chamam de depressão. Porque às vezes a pessoa não tem a depressão e ela às vezes, em algum momento ou outro, ela é como se ela quisesse ter. E aí também se torna um problema. Mas a depressão diagnosticada, ela precisa ser tratada, porque realmente se trata de um problema, é uma doença como qualquer outra. Então não é, depressão é do diabo, então eu não falo sobre isso na igreja, acabou. Não tem assunto, não tem o que falar. Ué, mas não é por aí, né? Isso é ignorância. Ignorância no sentido de mente pequena, né? Pra gente entender o que eu estou chamando de ignorância aqui. E a depressão, ela é uma doença silenciosa, né? Sim, muito. Silenciosa, né? Quem convive com uma pessoa que está vivendo em depressão, em estado depressivo, né? Ela não consegue muitas vezes ver ou perceber, né? Perceber pelos sintomas que a pessoa apresenta. Por quê? De tanto conviver, né? Às vezes o pai está e o marido está e a esposa não consegue ver, a esposa está não consegue. Por quê? De tanto você conviver com a pessoa, você não consegue perceber que aquela pessoa não está bem. E às vezes a pessoa, como uma própria característica da depressão, ela tenta esconder. Isso Às vezes ela pega mascara, o né? sorriso e ela tenta mascarar a situação para que ninguém perceba que ela está enfrentando uma depressão. E aí acaba sendo o tratamento, né? Tratamento, seja ele com antidepressivo, ou seja ele com terapia, ele acaba sendo adiado. E no começo, os sentimentos ruins vão e voltam. Porque a depressão ela tem isso, né? A pessoa está ruim hoje, mas amanhã ela está legal. Aí ela vive momentos, né, de pseudo-saúde mental, daqui a pouco cai de novo na depressão. Então, não é uma coisa assim constante, ela acaba oscilando. E momentos bons até parecem, mas os dias ruins acabam prevalecendo. E isso leva a pessoa a enclausurar-se, né, a mergulhar em si mesmo, a não querer se abrir, e às vezes é um sentimento de culpa. Às vezes a depressão vem por um sentimento de culpa, ou falta de prazer naquela atividade que antes era divertida, ou por um abuso, ter sofrido uma certa violência, né, lá na sua infância, na sua adolescência, e isso vai desencadear uma série de situações. E isso vai trazer problemas sérios no físico, porque o sono fica instável, né, a pessoa não consegue, para não dormir à noite, ela não produz durante o dia. Não produz durante o dia, não consigo dormir, não produz durante o dia. E quase sempre falta disposição, motivação, energia, e com esse turbilhão interno, não é um mesmo simples, não é fácil pedir ajuda. Porque as pessoas podem achar, é preguiçoso, está inventando coisa, quer chamar atenção. E aí a questão, para quem nunca teve depressão, é difícil entender essa situação. Né? Compreender a situação, é difícil entender que acontece com quem sofre a doença. E segundo os manuais médicos, o transtorno tem uma vasta gama de sintomas. Sentir-se deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, é um sinal de alerta, falta de interesse ou de prazer em tudo quase as atividades que faz. A depressão está longe de ser frescura, exagero ou falta de força de vontade. Está longe de ser isso. Né? Só que quem não sofre não consegue chegar dessa maneira. Quem sofre como ela não se faz de vítima e não consegue simplesmente dar uma animada por conta da própria concepção, né, de que as pessoas não vão ligar para aquilo que ela faz. E é interessante, pastor, porque às vezes quando a gente fala sobre depressão, e assim, outra vez aqui reiterando o nosso não profissionalismo sobre o assunto, se tiverem profissionais participando conosco, depois quiserem nos passar dados, nós somos abertos a isso com certeza. Inclusive amigos, né, da área que eu tenho, sempre troco ideia quando eu posso. Mas quando a gente fala de depressão, nós precisamos entender que não é algo simplista, porque existem diversos tipos. E aí, outra vez eu digo, eu não estou falando no aspecto de diagnosticar, porque quem sou eu? Mas pela leitura que nós fazemos com as pessoas que nós convivemos,
Um tem uma espécie, o outro tem outro. Um é de um jeito, o outro é do outro. É depressão, mas é tudo a mesma coisa? Em todo mundo é da mesma forma? Não, porque a mente é algo muito complexo. Para nós entendermos, a nossa mente é complexa, imagina a mente dos outros. Por exemplo, existem as pessoas que estão numa crise depressiva muito grande e elas criam uma mania de perseguição, como se tudo as perseguisse, como se tudo fosse... E não é algo que a pessoa quer, é algo que ela pensa. Ela pode até tentar controlar isso, mas foge à normalidade. Então, assim, não vamos tratar como algo também muito simples. Por exemplo, você está com dor de cabeça, você toma melhoral que resolve. Depende. E aí, às vezes, o fulano, o filho da minha amiga estava com depressão e o que resolveu para ele foi tal coisa. Mas é algo bem abrangente, penso eu. Acho que nós precisamos ter cuidado aí com o simplificar demais. Tem uma pergunta aqui, né? Ao identificar, Israel Vitor, ao identificar um membro que apresenta sintoma de uma depressão aguda, como a igreja deve se posicionar? Somente orar? A igreja tem ferramenta para ajudar essas pessoas? E aí, pastor? Como é que uma depressão aguda, qual o papel da igreja? Só orar? Ou deve ter outras ferramentas para ajudar essa pessoa? Olha, Israel Vitor perguntou. Muito interessante a pergunta dele. Só orar? Não. A igreja não deve só orar. A igreja deve fazer o que possível para ajudar. Se a igreja tem as ferramentas, eu creio também não. Então, o que fazer? Se eu não tenho, eu procuro quem tenha. Vou dar um exemplo. Nós estamos tratando de depressão aqui como algo patológico. Então, quando eu sei, por exemplo, que tem um membro lá na minha igreja que está com câncer, eu só oro? Não. Eu oro, eu o acompanho, eu o levo para tratamentos, eu procuro recursos, eu busco ajuda, eu vou em diversos lugares. Então, Israel, penso eu, na minha humilde opinião, que a igreja tem os recursos necessários? Não. Então, o que a igreja vai fazer? A igreja vai aonde tem esses recursos. Isso. Porque se eu quiser, talvez, pastor, isso até bem diferente de mim, mas se eu dissesse, não, a igreja tem os recursos, então eu estou jogando os profissionais fora, estou dizendo, não, a gente resolve tudo. Mas se nós estamos falando aqui de uma depressão aguda, de algo patológico, algo que precisa de tratamento, a igreja tem todos os recursos? Não. Então o que fazer? Procurar os recursos. Só orar? Também não, porque esse negócio de só orar, a gente precisa orar, claro. Sim, claro, com certeza. Então, lembra dessa minha ilustração com um membro com câncer. Eu vou só orar por ele? Não, eu vou orar, mas eu também vou fazer o que tiver ao meu alcance, de buscar ajuda com ele e por ele. Verdade. E uma das coisas também que a gente pensa nisso aí, pastor, é que seria muito bom se nós, como igreja, buscássemos as ferramentas de ajuda imediata, desde que o membro queira também ser ajudado, né? E que seria que abrir um espaço para que se pudesse ter grupo de apoio, para que a pessoa pudesse então, e no caso de uma agudez, procurar um profissional. Sim, é o profissional que vai... Essa é a ênfase que eu quero dar. Isso, que vai trabalhar. Essa pergunta. E aí, se a pessoa não tem condições, então a igreja vai disponibilizar, vai conversar com um profissional, vai ver se ela consegue um meio de uma parceria, né, para que esse profissional possa ajudar esse senhor, porque o seminário não nos dá essas ferramentas. Né? Nós temos lá a psicologia pastoral, mas é algo que na verdade não nos dá essas ferramentas. Né? Pastor não é psicólogo, pastor não é pedreiro, pastor não é eletricista, pastor, e às vezes muitas vezes nós, infelizmente, achamos que temos solução para tudo. A oração resolve tudo? Sim, a oração pode sim. Eu posso então orar para que Deus me dê condições de pegar as ferramentas. Aí vem alguém e fala, eu vou custear o tratamento da irmã. Ou algum psicólogo deve, olha só, pastor, eu quero fazer a parceria da igreja e eu quero dar 4 horas minha semanal de um trabalho voluntário na sua igreja. Isso aí são através da oração, porque Deus conhece a necessidade das pessoas. Então, Israel, a igreja tem sim uma responsabilidade moral
vamos botar assim, né? Moral, de ajudar aquele membro que está passando por dificuldade. Agora, também esse membro precisa querer. Porque uma coisa é você levar o leão até a beira do rio, outra coisa é você dar banho no leão. Então ela tem que querer. E agora, quando é que ela vai querer isso? Quando ela entender que está doente. Porque tem gente que acha que não é doença. Quando ela entender que ela está doente, eu estou doente, preciso de tratamento. E aí então procura o pastor conversa, né? Mostra para ela, olha, até aqui é o caminho com você, daqui para lá tem que ser um profissional. E o profissional vai preparado para isso, né? Para poder fazer isso aí. Agora, uma coisa interessante, nós também temos que entender que Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições. Então a nossa vida não é um mar de rosa. Né? Não vamos acordar todo dia cantando, todo dia rindo, todo dia feliz. Não, aí dia que a gente acorda chateado. O humor oscila, né? A gente acaba nem saber o porquê estamos, né, naquela situação, mas costuma dizer que depressão não tem nada a ver com tristeza passageira. Por quê? Todos nós temos momentos de alegria, de tristeza. Estamos bem, não estamos bem, né? Diga que tu quer conversar, diga que tu não quer conversar. Isso faz parte da natureza humana. Agora, costuma dizer que a depressão resulta em um desequilíbrio químico do cérebro. Depressão é uma doença, né, emocional. Então, há um distúrbio, é um desequilíbrio nos neurônios. Neurônio da alegria, né? Tem um desenho animado. Qual é o nome daquele desenho? Sabe o desenho? Divertidamente. É interessante aquele desenho, divertidamente, porque ali trabalha os neurônios, né? Tem o da alegria, tem o da esperança, tem, então, do nojo, tem uma. E aí, cada neurônio, como é que eles vão fazer para si? É preciso que haja que uma harmonia, né? Um relacionamento harmonioso entre eles. E aí, quando um desses neurônios se desequilibra, passa a ser uma questão de composição química da mente, que vai afetar no corpo. E aí foi muito bom você ter falado isso, porque às vezes nós achamos que a depressão ela sempre tem que ser causada, ela sempre tem que ter uma causa aparente. Por exemplo, eu estou em depressão porque eu perdi um ente querido. A perda de um ente querido pode levar alguém à depressão? Sim, entendo que sim. Mas todas as pessoas que têm depressão, elas têm uma causa aparente? A perda de um ente querido, uma crise financeira? Não, quantas pessoas nós conhecemos e quantas vezes nós somos tão simplistas e até ignorantes, desculpem, ao ponto de dizer assim, fulano não tem motivos para ter depressão. Mas alguém tem motivo? Se é uma patologia? Então, foi muito interessante você falar isso. É um desequilíbrio, um problema, saúde físico, não apenas emocional, mas ele vem do físico também e nem sempre é por uma causa aparente. Cuidado com os julgamentos. Eu já ouvi muito isso. Não, fulano não tem motivos para ter depressão. Ok, cuidado. Pode ter um motivo aparente? Creio eu que possa. Mais uma vez falando como leigo, às vezes a perda de alguém pode levar alguém a cair num estado de depressão? Creio que sim. Mas eu não creio que toda depressão nós consigamos olhar e dizer, fulano tem depressão por isso, ou então, fulano não tem que ter depressão, porque esse diagnóstico não cabe a nós. Segundo os estudiosos, a depressão ela pode vir vários fatores, né? E dentre eles pode ser uma experiência traumática, como nós colocamos aqui, sim, né? E também até questões genéticas também, né? Muito comum vir isso. Então a gente precisa entender isso. Agora, em outras palavras, a depressão é uma doença psiquiátrica que requer tratamentos. Nós temos que entender isso, que a depressão ela é uma enfermidade psiquiátrica, né? E ela vai gerar um transtorno. E esse transtorno vai ter sintomas como a tristeza, certo? A falta de vontade, o querer ficar isolado, o não querer conversar com ninguém, e a associação da depressão ela não pode ser apenas num quadro de tristeza, mas algumas pessoas podem nem sentir isso, como não é papum, né? Não é fez isso, não
os sintomas são variados. Por quê? As pessoas são diferentes. Então, se uma pessoa tem esse sintoma, não quer dizer que a outra terá também, né? Então, são experiências. Os sintomas variam bastante conforme a lista a seguir, né? Quais são os sintomas da depressão? Tristeza, ansiedade, sensação de vazio, né? A pessoa está aquele vazio, sentimento de desesperança ou pessimismo, sentimento de culpa, de inutilidade, eu não sirvo para nada, não consigo fazer nada, né? Tudo que eu começo eu não acabo, eu começo algo, começo uma coisa e não termino, quer dizer, perda de interesse ou prazer em hobbies, em atividades, né? Não quer saber mais nada, diminuição da energia, fadiga ou desaceleração, dificuldade para se concentrar, lembrar ou tomar decisões, dificuldade para dormir ou despertar pela manhã, né? Ou ainda dormir demais, quer dizer, tem pessoas que acordam e não querem levantar. Vai levantar para quê? Minha vida é uma rotina, tudo sempre a mesma coisa. Alteração do apetite ou peso, pensamento de mortes ou suicídio, inclusive tentativa de suicídio, porque o suicídio acontece, não é quando eu me mato, é quando eu penso, né? Eu falo desse princípio. Quando eu pensei em tirar a minha própria vida, eu já estou me suicidando. Não cheguei ao fato, né, consumado, mas eu já estou pensando isso. E inquietação, irritabilidade, e dores no corpo, né, e sensação de que ninguém gosta de mim. Eu não tenho valor algum. Eu não valho coisa alguma para ninguém, inclusive para mim mesmo. Quer dizer, eu perco o sentimento de valor pessoal. Quer dizer, que valor eu tenho para mim? Eu perco o relacionamento, vamos botar intrapessoal, né? Eu não me relaciono com mais ninguém, inclusive comigo mesmo. Pegando aqui um gancho bíblico, também não somos especialistas nisso, né? Mas Elias, como Elias se sentiu? Elias entrou no estado depressivo agudo. Primeiro que ele sentiu só. Senhor, só eu fiquei. Senhor, todo mundo foi embora. Senhor, ninguém mais está comigo. Aí Deus fala, Deus trata dele, né? Calma, Elias. Você não está sozinho não. Você não está conseguindo ver as pessoas que estão ao teu lado. Tem mais 400 e poucas pessoas que você não está vendo, mas que estão ao seu lado, estão te ajudando. E você chegou até aqui, Elias, por causa dessas pessoas. Você conseguiu lutar com a espada de Baal por causa dessas pessoas. O meu agir, Elias, na sua vida é por causa dessas pessoas que você não está conseguindo ver. Mas essas pessoas que te vê chegar até aqui. Então, só que nós achamos que estamos sozinhos. Que ninguém está nos ajudando, ninguém está nos acudindo, ninguém está vendo o nosso sofrimento. A gente tem essa sensação. E depois nós queremos fazer o quê? Nos esconder. Como Elias, lá na caverna, né? Aí tem o mito da caverna, né? Eu não quero mais sair porque eu me sinto confortável aqui. E aí Deus começa. E esse tratamento que Deus deu para Elias foi fantástico. O modo como Deus tratou de Elias, né? Deus tratou da questão física de Elias. Uma pergunta da Eliane Souza. Eliane e Roberto. Pastor Ed, o senhor concorda que essa pandemia pode aumentar os casos de depressão? Sim, no sentido do que a gente falou de algumas causas aparentes. Por quê? Porque, vamos lá, outra vez, Eliane, seguindo o nosso raciocínio inicial aqui. A ansiedade... começa com ansiedade, um problema que se torna patológico, pode levar a uma depressão. Então, pode entrar naquele questão de alguns casos, e aí eu estou falando assim, opinião, não como profissional, mas na minha opinião, nos casos de depressão com algumas causas aparentes. Então, eu creio, por exemplo, eu tenho falado isso sempre, a pandemia vai causar muita ansiedade. Vai causar não, né? Eu estou sendo muito bondoso. Está causando. Inclusive,
tenho conversado com algumas pessoas assim que chegaram ao ponto de sentir sintomas de coronavírus sem realmente ter absolutamente nada levados pela mente. Então, eu creio que sim, Eliane, pode causar alguns problemas e talvez chegar até uma depressão, sim, creio. Verdade, Eliane, porque a pandemia, ela, na verdade, tem sido um divisor, né? Por que um divisor? Porque se você tem acompanhado certamente aí o noticiário, tem lido alguns artigos, que nunca teve um número de divórcio tão alto quanto nesse estado pandêmico que nós estamos vivendo. Porque uma coisa é o casal sair cedo do trabalho, deixar o filho na creche ou com a babá. Outra coisa é agora o casal ficar em casa, os dois. E aí, aquela atividade que era da professora, ensinar a criança, passou a ser dos pais. E a paciência? Sem falar que tem um intruso na família. Esse intruso tem um nome, celular, que as pessoas acabam ocupando o mesmo espaço geográfico, mas estão distantes uma da outra. E isso tem causado sérios transtornos, são transtorno da pandemia, né? E se fala também na questão financeira. Então isso gera uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade, se não tratada, ela pode gerar uma depressão. Lógico que a depressão, ela tem a sua classificação, né? Ela pode ser uma depressão leve, moderada ou uma depressão grave, com consequências diferenciadas, que pode ser trabalhada. Agora, é uma situação difícil? E a ansiedade de saber como será porque até o serviço público hoje, estava vendo na reportagem, lendo na internet, que o governo percebeu uma coisa, que não se precisa tanto do funcionário público como achou que precisava. Porque só os corpos públicos, em termos municipais, estaduais e federais, foi uma economia alarmante. Então, muitos profissionais que, vou botar aqui em termos de público, né, vão talvez perder o emprego, ainda mais aqueles que são terceirizados. Porque hoje abriu-se uma outra coisa, a questão do trabalho em casa. E vamos pensar aqui também no profissional do ensino, o professor, né, que antes era a única fonte de conhecimento do aluno, hoje já não é mais, porque a maioria das universidades estão fazendo o quê? Ensina graduação, né, pós-graduação e mestrado EAD, que é muito mais econômico para a instituição. Então tudo isso aí vai gerar um desemprego. Não vai gerar? Vai. E esse desemprego, ele não chega quando ele é gerado, mas quando eu começo a trabalhar na minha mente, eu tenho possibilidade de ficar desempregado. Isso gera uma ansiedade, isso gera uma dificuldade muito grande e eu não sei como gerenciar esse processo todo. Isso então poderá fazer com que a minha ansiedade leve uma depressão e a depressão vai crescer a ponto de eu não ter mais como controlar. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que o mundo hoje ele é pouco receptivo a quem tem depressão. Para onde correr? Uma pessoa que está vivenciando um momento de depressão, para onde ela vai? Se em casa ela não é respeitada, se as pessoas a veem como sendo maluca, né? Tá doida. Então, para que ela vai correr? E isso pode ajudar a prolongar o sofrimento de muitas pessoas que esperam chegar. E aí ela chega onde? Ao fundo do poço, quando a situação já está insuportável, para buscar tratamento. O julgamento, o preconceito, como o pastor que me colocou, o julgamento, o preconceito, às vezes, vem da própria pessoa que não quer ser um paciente psiquiátrico. Eu estou maluco, o que eu vou fazer no hospital, em tratamento psiquiátrico? E aí a questão como nós vamos fazer para trabalhar isso, que já é uma vamos chamar de um mal do século, né? Nós tivemos aí o mal do século, que foi a tuberculose, né? Temos a peste
do rato, né? A febre do rato, depois a questão da tuberculose, e hoje temos aí a depressão, que é uma doença silenciosa, né? Ela não é contagiosa, né? Você não pega, não é um vírus, né? Você pega, ela não é silenciosa, ela é silenciosa, não é contagiosa, e ela é quase que invisível, imperceptível, né, a quem está convivendo conosco. Como é que a gente vai fazer para tratar disso? Então aqui em parênteses, né, estamos falando de forma clássica da doença, a depressão maior, que é o nome técnico dado pelos especialistas. O transtorno tem subtítulos como depressão, depressão pós-parto, depressão sazonal, né, que é a época de final de ano. Nós temos agora a época, vai chegar agora o dia das crianças, e o pai está desempregado, não consegue comprar, uma depressão sazonal, né? Época, final de ano, então são depressões sazonais. Temos a depressão melancólica, que a pessoa está naquele estado, né, de melancolia. Temos a atípica, aquela que não tem nem razão para ter, e etc. Mas em todos os casos, o paciente precisa de ajuda de um profissional da área de saúde. Nós somos pastores, não somos habilitados, né? A não ser que a gente faça um curso de psicologia, mas nós somos habilitados, né, a ajudar a pessoa quando ela está num alto índice de depressão. Aí o que temos que fazer então? Orar, aconselhar, acompanhar e enviar para um profissional da área de saúde, que na cidade aqui temos bons profissionais, né, que tem feito trabalho maravilhoso na área da saúde mental e que poderia ajudar a pessoa. Agora, do ponto de vista mais técnico, o tratamento da depressão compreende uma trinca: uso de medicamentos por profissional, psicoterapia, né, por especialista, e a empatia. Isso é, eu me colocar no lugar do outro e saber que aquilo que está acontecendo com ele hoje pode acontecer comigo amanhã. Esse, eu acho que é uma das maiores, porque a empatia não depende do profissionalismo, depende do amor ao próximo, né? Me colocar no lugar do outro. É fazer como aquele bom samaritano fez, né? Ele foi altamente empático com aquele homem que ele nem conhecia. As pessoas que deveriam ajudá-los não o ajudaram. Mas aquele samaritano, que aos olhos de outras pessoas era o único que não iria ajudar, se propôs a ajudar. E a questão que eu trago para você é: você conhece alguém que está demonstrando o sintoma de uma ansiedade, de uma depressão? O que você tem feito com esse alguém? Você tem achado que isso é frescura, que é palhaçada, que é gracinha, quer chamar a atenção, ou você de fato tem se preocupado e tem tentado colocar-se no lugar dele, né? Tem procurado levá-lo para fazer um tratamento? E quando a depressão, ela pode ser sim tratada. Você talvez não se livra dela, mas ela pode ser tratada e você conviver e se conhecer e saber que quando os sintomas vierem, você então pode, eu posso então fazer o quê? Eu posso procurar ajuda. Eu posso procurar ajuda porque eu sei que eu vou ser ajudado. Então, eu acredito que a depressão, a ansiedade e o transtorno do pânico podem afetar o desempenho profissional, pode trazer esgotamento, mas também pode ter solução, sabe? Tem solução. Tem uma solução na questão de técnica, o profissional, mas também tem a questão da ajuda espiritual, né? Que é voltando lá, Deus tratou de Elias, Deus tratou de Jonas, Deus tratou de Davi quando o filho dele estava para morrer. Então Deus é especialista em tratar de pessoas com transtornos emocionais, sabe? Foi isso que Jesus falou, né? Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim. Vinde a mim. Se você está cansado, oprimido, sobrecarregado, estressado, angustiado, depressivo, ansioso, vinde a mim. Por quê? Porque eu vou pegar o teu fardo pesado e vou trocar pelo meu fardo.
Mas são dois fardos, sim, um diferencial. O fardo de Jesus é leve. Quando eu falar meu fardo é leve, é um fardo suportável. Você vai conseguir suportar, você vai conseguir carregar. Antes que isso chegue ao mal pior, troca o teu fardo pesado pelo fardo de Jesus. E aí a oração resolve. Né? E aí eu conversar com o Pai, aí eu dobrar os joelhos, procurar a ajuda de alguém que você confia, que você sabe que vai te ajudar. Aí você vai vencer, sabe? Você vai, nós vamos conseguir, ainda que estejamos nesse estado de depressão, de ansiedade, a gente vai conseguir alguém que vai nos ajudar a trabalhar. Eu creio que nós, pastor... Só uma questão aqui, pastor. Nós vivemos, e o senhor falou aí num momento da fala do senhor, e aí fica uma dica para todos nós. Aprendamos a ouvir. O que acontece? A pessoa que às vezes está num processo ou numa depressão, muitas vezes ela não sabe falar. E quando ela tenta, nós não sabemos ouvir. Isso é muito importante. Hoje o olhar nos olhos não existe mais. Hoje nós conversamos e enquanto conversamos, pode falar, eu estou aqui mexendo, né, no que poderia ser bênção e às vezes se torna maldição, como o pastor disse, um intruso nas nossas vidas. Então assim, a dica para, ainda pegando a carona do pastor, percebeu alguma coisa? Ouça, saiba ouvir. E agora pegando do outro lado, se você que está nos ouvindo é alguém que tem percebido isso em você, algo assim anormal, uma tristeza que tem te consumido, que já passou mesmo da normalidade, que já te afeta, que já afeta as suas vidas, talvez alguém não tenha percebido. Falha nossa? Talvez, mas fale. Diz um texto que eu gosto muito, que atribui-se na verdade a William Shakespeare, mas eu não sei se ele foi de fato o autor, porque não combina muito com os escritos dele, mas chama um Manual de Sobrevivência. Diz que num momento da vida a gente aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Então, fale, peça socorro, tente pedir socorro. Talvez a gente tenha que se preocupar mais em ter a sensibilidade, em perceber que às vezes a pessoa não vai conseguir, mas fica uma dica também para quem está ouvindo a gente. Tente falar. Às vezes, se você não for percebido, talvez você esteja naquela fase de negação, como nós dissemos aqui, mas tente falar, ajudar, colocar para fora. Isso ajuda. Nós temos que saber ajudar, mas também temos que saber pedir ajuda. E a vida é um presente de Deus, né? Sabe, eles dizem que nós temos uma qualidade de vida. Jesus veio oferecer essa qualidade de vida. Ele veio oferecer e ele tem essa qualidade de vida. E então não permita que a sua vida seja vivida aquém daquilo que Deus tem para você. Bom, pastor, chegamos ao final desse e vamos sobrar aqui então esse tempo que não resta, né? Eu não sei nem que horas são, estou aqui. 8h26. 8h26, né? Vamos falar sobre o segundo, sobre o último ponto, né, da nossa live, que é o que eu creio que tem aí o maior grau de dificuldade e aceitação por parte do povo cristão, né? E até de modo geral das pessoas, de modo geral, que é o suicídio. É importante deixar claro que desde o início que o suicídio não é uma resposta normal ao estresse. Não é uma resposta normal. Pensamentos e comportamentos suicidas são um sinal de extrema angústia e não uma forma de querer chamar atenção, né? E, portanto, não deve ser ignorado. Cerca de 80 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. É muita gente. Eu vi uma vez que o suicida, ele não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com o problema que ele está enfrentando, né? E aí, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o problema que ele está enfrentando. Só que, ao tentar acabar com esse problema, ele acaba
dando fim à sua própria vida. E, infelizmente, a valorização da vida, o suicídio ele perde esse senso de valor da vida. De valor da vida. E o que equivale a esses 800 mil pessoas equivale a uma morte a cada 40 segundos. Quer dizer, a cada 40 segundos no mundo tem alguém dando fim à própria vida. E é preciso repetir que para cada pessoa que morre por suicídio, há muito mais pessoas que tentando o suicídio do que aquele que matou. Porque nem todos que tentam suicídio conseguem. Então há muito mais pessoas tentando o suicídio e estão sofrendo tentativa prévia ao fator de risco mais importante para o suicídio do que aquele que se matou. E a pessoa que se mata, ela resolve o seu problema, entre aspas, para si e para o que ficou. Né? Como é que uma pessoa que perdeu alguém na família, que suicidou-se, e como é que fica a pessoa? Eu não tive, graças a Deus, essa experiência ruim de ter alguém na minha família, próximo a mim, ou próximo a mim, que tenha cometido tal ato. Mas se tivesse, como eu como pastor, sabe como eu consegui ver isso? Sabe como ser humano normal, né? Como lidar com isso? Como lidar com isso? Sabe como eu consegui ver? Será que essa pessoa não sinalizou? Porque eu acho que ninguém fala assim, vou me matar, pô, não. Ela tem todo um processo, todo um trabalho, né? Primeiro para não deixar pista, porque geralmente quem faz isso não deixa pista. Essa semana passada, 2 meses atrás, um pai de um amigo meu, ele, normal, netinho, né? Netinho tinha nascido, normal, e como todo mundo sempre fazia, ele pegou a esposa, levou para o trabalho, e foi para o trabalho dele, no estacionamento, ele puxou, ninguém sabia que ele tinha uma arma, ele puxou a arma, então tirou a vida e morreu. Ninguém soube por que ele fez aquilo. Não há uma razão, não há um motivo aparente porque a pessoa tentou mudar a própria vida. Mas é o que a gente está falando aqui, é o silêncio. É o silêncio da enfermidade, e muitas vezes nós não conseguimos ver ou perceber esse silêncio. E aí a dor, para quem fica, creio que é uma dor que não vai passar nunca, né? Porque você não conseguiu perceber o que levou aquela pessoa a praticar aquele tal ato. E aí surge uma outra pergunta, que é uma questão também difícil para nós, né? A pessoa que se matou, como ela fica diante de Deus? E aí, pastor? Então vamos lá. Antes de mais nada, esse é um assunto muito delicado. Há diversos pensamentos a respeito. Um assunto, se a gente não fala de depressão, se a gente não fala de ansiedade como patologia, muito menos falamos a respeito do suicídio. E existem alguns mitos, algumas questões assim muito complicadas. E quando a gente vai pensar a respeito desse assunto e tudo, tem muita coisa que, por exemplo, o senhor falou sobre essa frase, eu também já ouvi, não sei de quem é, que a pessoa que se mata, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, por algum motivo. Eu tenho uma teoria, pastor, algo meu, não é algo que eu tenha lido a respeito, talvez eu esteja totalmente errado. Mas eu sempre penso realmente no suicídio como algo que foge muito à normalidade. Em que sentido? Qual é a nossa tendência natural? A nossa tendência natural é a defesa da nossa vida. Isso, natural. Eu sempre uso isso, por exemplo, para exemplificar. Por exemplo, se nós estivermos conversando aqui e alguma coisa vier na direção do olho do senhor, do rosto do senhor, instantaneamente, sem pensar, o que o senhor vai fazer? Se defender. E assim, se a gente às vezes vai até aquela brincadeira de vai como se fosse dar um tapa no outro, a pessoa se defende. Então o instinto natural que a gente tem é o de defesa. Então não é o de tirar a nossa vida. Não. Normalidade.
Quando se pensa a respeito de como fica essa pessoa diante de Deus, e é a preocupação que a maioria das pessoas tem, inclusive familiares de pessoas que passaram por isso, eu digo o seguinte: a Escritura não trata o suicídio como um pecado imperdoável. O pecado imperdoável que a Escritura trata é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso. Quando uma pessoa chega a um ponto de retirar a vida dela, e nós não estamos aqui falando do suicida, por exemplo, do ataque terrorista. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma pessoa que chega a um grau máximo de dor, de angústia, que no desespero dela, talvez silencioso, talvez sem sinalizar, ou talvez sem as pessoas terem percebido os sinais, que é até algo que eu quero comentar daqui a pouco, sem ter sido ouvido, às vezes até no silêncio, chega num grau máximo e vai lá e tira a vida dela. Nós vivemos numa cultura onde muitos cristãos lançam essa pessoa no inferno sem dó nem piedade. Primeira coisa, nós não temos o poder de dizer quem está no inferno ou quem está no céu. Ninguém deu esse poder para nós. Verdade. Segunda coisa, a Escritura não trata o suicídio como o pecado imperdoável. Mas a pessoa retirou a vida dela. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, como é que foi? Como é que fica a última hora? Olha, nós não temos resposta para tudo. Mas uma coisa que eu sempre digo é: tranquilize o seu coração no sentido de que Cristo morreu pelos nossos pecados e pelas nossas fraquezas. E Cristo não morreu por gente boa, não. Ele morreu por gente ruim. Eu, começando por mim aqui. Claro, graça e misericórdia de Deus. Então, como que essa pessoa fica diante de Deus? Isso é uma questão realmente subjetiva e pessoal dela com Deus. Mas nós não temos o poder de dizer assim: a pessoa cometeu suicídio, ela está no inferno. Não, de forma alguma. Rejeitamos, inclusive o tema, né, pastor? Deus condena o suicídio, mas não o suicida. Não necessariamente. Então, não necessariamente a gente pode simplificar dessa maneira. Eu já ouvi muita gente boa fazer afirmações pesadíssimas, e eu fico me colocando no lugar da família dessas pessoas. Porque às vezes elas são levadas a um desespero máximo. Maior, uma dor maior, por causa de comentários. E eu costumo dizer o seguinte: se a gente não tem o que falar, é melhor a gente ficar quietinho. Silêncio é menos quem fala menos. Então, é essa questão que eu penso. Porque é impactante, pastor, quando a gente começa a ler sobre o assunto, o número porque o suicídio não é algo que mostra na televisão. A não ser que seja uma pessoa muito famosa, né? Como aquele ator que fez... um ator, né? Morreu, se suicidou aos seus 86 anos aqui no Brasil, né? Sim, eu sei quem é. Você quem é o nome dele? Como aquele ator que fez Mente Brilhante, né? Ou que fez Uma Babá Quase Perfeita, né? Ele suicidou-se, né? Ele é muito famoso, ele também suicidou-se, como aquela cantora, né? Então, quando não é famoso, não aparece na televisão. Mas nós temos em dados que esse número alarmante, né, de pessoas que morrem no Brasil, no Brasil, só em termos de Brasil, a cada dia 32 pessoas se suicidam. Sabe o que é isso? 32 pessoas tiram a própria vida. Mas como não é famoso, como não está na mídia, passa abatido. E aí a questão isso chega a gerar a terceira causa de morte externa, com maior volume de pessoas. E isso para 15 homens, 8 são mulheres. Então os homens têm os homens eles têm a facilidade de se desesperar, né, mais vezes. Agora a questão uma triste realidade que muitas vezes são encobertas pela mídia, como nós falamos aqui,
porque as pessoas não são famosas. Mas a questão maior que eu fico pensando é, por que a pessoa chega a esse nível, né, de atentar contra, como o pastor colocou, aquilo que é o seu maior bem? Porque não pode ser algo, não podemos pensar nisso como algo muito normal e natural. Não, é algo assim, é um desespero inexplicável. Inexplicável, né? Que a pessoa chega a esse nível. E a questão é, como é que a gente vai fazer para ler isso? Porque, por exemplo, quando você está dirigindo um carro, está você e sua esposa, né? Então você ama sua esposa, protege, cuida. Mas se você vem na estrada e outro carro vem à contramão, qual o primeiro instinto seu? Tirar o seu lado. É o que eu falei, o instinto pela defesa da vida. Né? Então, o motorista vai sempre tirar o lado dele. Né? É o instinto, vai tirar o lado dele. Por quê? Não é que ele quer que o outro morra, mas é o instinto pela vida. E quando a pessoa perde isso, então, ela demonstra que está no estado emocional, no desequilíbrio dos hormônios que trabalha a questão da afetividade muito alto. E aí é o que nós estamos falando aqui. Muitas vezes, como que nós lidamos com isso? Com falta de empatia, com falta de amor, simplificando e colocando a pessoa abaixo, né, no pior dos níveis. Então a gente precisa ter cuidado com essa questão, porque não é algo normal ou natural de se acontecer. É um desespero inexplicável. E aí tem os transtornos, né? Que são os transtornos que a gente não consegue ler, que é o transtorno do humor, né? Do humor, que é o transtorno da substância psicoativa, quer dizer, a pessoa ela está sempre na espreita, tem a própria esquizofrenia, né? Sim. A pessoa esquizofrênica, a pessoa ela fala sozinha, ela vê coisas onde não existe, tem o transtorno da personalidade, hoje está bem, está tranquilo, amanhã está lá embaixo, tem transtornos orgânicos mentais e tem aquele que é sem diagnóstico, não tem razão da pessoa ter feito tal coisa. E aí, como é que a gente faz então para poder tratar disso? É termos a sensibilidade, né, a empatia, como foi colocado aqui, e termos algo chamado discernimento. Aí, pastor, eu vou outra vez citar algo que foi muito marcante para mim aqui em Chalé. O ano passado nós fomos convidados a participarmos de um seminário, e eu peço perdão aos organizadores porque eu me esqueci o nome, mas não foi porque não me marcou, não. Foi no mês de setembro, no seminário de Setembro Amarelo, e o tema era suicídio. E foi, para a minha vida, fantástico. E uma coisa que eu aprendi lá, li nesse nosso esqueminha aqui, preste bastante atenção. Nós, muitas vezes, culturalmente, pensamos o seguinte: quem fala não faz, cão que ladra não morde. A pessoa está falando em suicídio, na verdade ela quer atenção, ela quer chamar atenção. Não. Às vezes a pessoa está clamando por socorro, ela está pedindo ajuda. Então, discernimento. Eu fiquei, de tudo que eu ouvi, acho que o Lucas participou desse seminário, nós ouvimos uma palestra de um professor e uma aluna de psicologia, foi muito bacana, em setembro do ano passado. E o que eu ouvi lá, assim, que me marcou muito: ouça. Não pense que a pessoa está apenas querendo chamar atenção, fazendo drama. Não, de repente é a forma que ela está pedindo ajuda. Então, no discernimento, observar frases como: eu não faço falta para ninguém, se eu não estiver aqui, ninguém não faz diferença, ninguém vai se importar, vocês vão ficar melhores sem mim, e outras coisas assim. Então a gente tem que ter discernimento, sensibilidade, para a gente poder prestar atenção
e acompanhar essas pessoas e tentar, talvez não vai ser eficaz você ficar ligando, não, para mim você é importante. Então, se você acha que não é eficaz você ficar falando isso toda hora, demonstre. Verdade. O discernimento, pastor, vai nos levar a ler as entrelinhas, né? Ler as entrelinhas. A ouvir o que não é dito. Sim. Né? E o que é dito. E o que é dito. E o que é dito. Então, agora, prevenção tem prevenção, né? Hoje, no Brasil, o suicídio é uma questão de saúde pública. Saúde pública, né? Devido ao grande número de... entre os acidentes, entre os homicídios e os acidentes de veículos, de 7 a 5, o suicídio, ele é 7 vezes maior. A morte por atentar contra a própria vida é 7 vezes maior do que o homicídio e do que o suicídio. Mas, no entanto, a gente precisa tomar algumas medidas eficazes. E a primeira dela é desenvolver estratégias de promoção de qualidade de vida e de prevenção de danos. Isso é melhorar a qualidade de vida da pessoa. E como é que eu faço para melhorar a qualidade de vida da pessoa? Segundo, eu tenho que informar e sensibilizar a sociedade que o suicídio é um problema de saúde pública que pode ser prevenido. Como? Com palestras nas escolas, o nível de adolescentes, de criança. No outro dia, semana tem 15 dias, eu vi na reportagem que um menino de 12 anos pegou a arma do padrasto e deu um tiro na cabeça. 12 anos. Crianças suicidando, adolescentes. O número de adolescentes que se mutila, né? que corta, né? E a mutilação é uma coisa interessante, que ela manda uma mensagem para o cérebro, que ela, eu estive lendo sobre isso, que a mensagem que ela manda, a mensagem subliminar, né? Que a pessoa ela se anestesia, ela fica anestesiada, melhor termo, né? Anestesiada, e ela não consegue sentir a dor daquela mutilação, daquele corte. E aí a tendência é cada vez aquele corte ser mais profundo, até chegar à via de fato, que é o suicídio. E aí então, palestra, conversar, abrir mais esse tema, discutir sobre esse tema em família, né? Em casa, o pai conversar com o filho conversar com o pai. O problema hoje da família é que nós estamos estranhos dentro do próprio ninho. Né? Senta-se uma vez lá em casa, lá no Rio, estava eu e minha esposa, a Edmé, ela foi a última a aderir ao celular, né? Ela foi a última a aderir. E um dia você não conversa comigo, porque estava eu, Débora, Vitor, Israel, sentados na sala, a televisão ligada e cada um no seu celular. A minha filha fez o disparate de estar no quarto dela. Pai, traz água para mim? No celular. Brincadeira. Por quê? Porque infelizmente ele tirou isso da gente. Não estou dizendo aqui que não deva, sim, é uma ferramenta excelente. Estamos usando essa ferramenta agora, né? É uma ferramenta, mas que tem que ter um momento dela. E a gente nós acabamos nos tornando estranhos dentro da própria família. Nós temos aí, né, nossas redes sociais, eu tenho lá 500 pessoas, 500 amigos no meu Instagram, tenho 1000 no meu Facebook, no meu WhatsApp, e aí tem também os influenciadores digitais que eu compro, né? Eu quero ficar bem no YouTube, então eu compro, né? Eu vou comprar pessoas para poder estar no meu grupo, para que a pessoa saiba que eu sou amigo, mas que nada, não conheço quase ninguém aí, eu não me relaciono, eu não mando mensagem todos os dias para as pessoas no WhatsApp, tem pessoas que eu levo tempo sem falar, mas são meus amigos virtuais, amigo que não é de carne e osso. E esses amigos que são virtuais, quantos deles estão passando por dificuldade? Se eu não consigo ver e sentir o que está perto, imagina o que está longe. Então, pode sim e deve ser, né, fomentar, executar projetos, estratégia, diálogo, conversar, botar outdoor, colocar, escrever nos muros, para que as pessoas tenham consciência do quanto ela é importante, e um programa de saúde familiar onde todos podem conversar sobre isso.
Mas a questão maior, pastor, nesse nosso último momento aqui, e o papel da igreja? Como ficaria a igreja? Qual o papel da igreja, né, na questão do suicídio? Como o senhor, né, sei que o senhor é um pastor zeloso, cauteloso, amoroso, né, cuida bem das ovelhas, percebe isso, mas como ficaria se de repente um membro da igreja, alguém próximo da família, viesse a atentar com sua própria vida? Como o pastor deve agir num momento desse? Pastor, eu penso assim, existem algumas situações que só da gente imaginar o coração já dói. Não dói, É contar com a graça e a misericórdia de Deus para sustentar e manter de pé, porque eu acho que o papel da igreja é muito importante na prevenção, mas é também muito importante a gente pensar, mas e caso isso aconteça? É realmente cuidar dos julgamentos, o que vai ser julgado, é cuidar da família da pessoa de uma forma assim, especial. Tem um pastor amigo meu que ele diz que existem algumas situações que a gente enfrenta no ministério pastoral, e eu penso que seja uma dessas, que não tem muito o que falar, não. É só mesmo sentir a dor juntos. Então acho que o papel da igreja nesse caso é mesmo contar com a graça e a misericórdia de Deus, acompanhar familiares, cuidar do coração dos que ficam, né? Nós estamos pensando aqui num ponto trágico de chegar a um ponto desse, mas eu penso que mais importante do que pensar nisso é pensar mesmo na prevenção. O que nós vamos fazer para prevenir, né? Então é fazer coisas como nós estamos fazendo aqui hoje. Vamos falar sobre isso? Vamos bater papo? Outra coisa interessante, existem algumas pessoas que acham que não se deve falar de suicídio. Alguns chegam a dizer que se você fala, você está dando ideia. Não. Nós precisamos falar para mostrar o valor da vida e o valor da vida em Cristo. O valor da vida que nós temos a oferecer por Cristo. Vida fácil, mansa? Não. Desafiadora, mas preciosa a vida que nós temos. Então nós precisamos tratar ou ser preventivos e contar com a graça, tanto na prevenção quanto no curar, se for o caso, né? Se chegar a um grau desse. Mas realmente só de pensar no desafio dói o coração. E aí a questão é como ajudar, né? Uma pessoa que está pensando no suicídio. Bom, como ajudar? O que fazer? Então precisa agir, né? No Brasil são mais de 11 mil casos anualmente e muitas dúvidas surgem quando nos vemos na necessidade de ajudar uma pessoa que está passando ou pensando em suicidar-se. E aí, como é que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Né? Então eu preciso primeiro conhecer a pessoa. Né? Lógico, o suicídio ele pode vir ele pode surgir por vários anos, mas eu preciso saber como eu posso ajudar aquela pessoa. Primeiro, mostrar para ela o valor que tem a vida. Sim. O valor que tem a vida, ela é valiosa, ela é preciosa, sabe? A gente tem o poder de comprar a vida, mas não a morte, né? Eu posso pedir alguém para matar o pastor, mas eu não posso pedir esse alguém para ir lá e dar vida ao pastor. Então eu posso entender isso, o valor que tem a vida. E terminando aqui esse nosso diálogo, nosso bate-papo, para que você tenha compreendido, para que você tenha entendido, é que a Bíblia, ela em momento algum nós estamos aqui enaltecendo ou colocando como vítima aquele que se mata, mas estamos dizendo que a Bíblia não se posiciona. E partindo do princípio de que o suicida ele está com sérios problemas emocionais, está com sérios problemas de distúrbio, né? No seu psique. Às vezes agindo irracionalmente. Então ele de forma irracional, né? Porque ninguém no seu estado perfeito
vai, no seu estado perfeito, vai atentar contra o maior bem que ele tem. Pelo contrário, né, quando nós estamos enfermos, nós procuramos o médico. Quantas pessoas fazem transplante de órgãos para poder ficar vivo? Então não é normal, uma pessoa no seu estado normal, ela jamais iria atentar contra o seu maior bem, seu maior patrimônio, que é a vida. E a Bíblia, lógico, nós não estamos aqui enaltecendo o suicídio, dizendo que você pode suicidar-se, não. Estamos só trazendo um esclarecimento bíblico, ainda que não nos aprofundamos muito no texto. Isaías capítulo 38, né, no versículo de número 3, se não me engano, vai dizer o seguinte, que há um caminho, e nesse caminho, ele vai falar o seguinte, confere aí, Isaías 38, 3, que há um caminho, e esse caminho, lógico, ele se refere a Cristo, né, o caminho que é Cristo, ele falou sobre o caminho. Desse caminho ele coloca duas situações, acho que é Isaías 38, 3, se não me engano, ele coloca duas situações, é um texto que nós anotamos aí na paz, ele coloca duas situações, confere aí, Lucas. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade. Não, é o texto que você botou, Lucas, na chamada, né? Volta na chamada para ver. E aí, acho que é 38, 33, 2, não sei. Ele vai falar, vou mudar para o seu texto para você poder conferir a sua casa. E interessante que esse texto, o profeta Isaías, Isaías 35, versículo 8. Isaías 35, 8. Né? Nesse texto, o profeta vai falar uma coisa interessante que eu atentei para esse texto, dentro desse texto. Ele vai falar sobre dois tipos de pessoas. E um não vai entrar por esse caminho, que é o pecador, né? É isso que diz aí? Dele no meu texto. Ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Isso, ali haverá uma estrada, né? Uma estrada, mas também um caminho. E esse caminho será chamado caminho santo. Então, um caminho santo, né? É um caminho de pessoas que foram alcançadas. Agora, esse caminho, ele seguindo o texto, ele fala de duas pessoas, que uma vai passar e outra não vai passar. Continua no primeiro, Lucas. Qual a pessoa que vai passar? O que não vai passar? Quem é? Tem duas pessoas. O imundo não passará por ele. O imundo não passará por ele. O imundo. Então, o que você entende por imundo? Aquela pessoa que não se permitiu ser alcançado pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Mas há um outro que diz que vai passar, e que nem mesmo esse outro, nas condições em que ele está, erraria o caminho. Pode ler, Lucas? Por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, e até mesmo os loucos não errarão. Será para os caminhantes, e até mesmo os loucos, está vendo? Não errarão. Quem são os loucos? Aqueles que não estão gozando de suas faculdades mentais. Não estão gozando de suas faculdades mentais. Que não estão no seu perfeito juízo. Que não estão no uso do seu raciocínio lógico. Nem esses errariam o caminho. Então isso nos faz entender que muitos cristãos, pastores, né? Vemos aí que um pastor botei num status, que atentou contra a própria vida, que tirou a própria vida. O número de evangélicos que, ano passado foram 14 pastores que suicidaram-se. E o número de evangélicos, eu tive uma pessoa conhecida que, um diácono da igreja, rapaz, cara, pensa numa pessoa boa, engenheiro da Petrobras, o cara, um padrão de vida equilibrado, estabilizado, sabe? Uma família boa, uma família assim, aparentemente, né? Assim, estabilizada. E esse camarada, ele começou a ter problemas emocionais, depressão, ansiedade, depressão, e o psicólogo tratando dele falou para a família que ele estava com sentimento suicida.
e que deveria tomar conta dele. Só que ele ficou fazendo tratamento, tomando os antidepressivos e aparentemente ficou bom. Aparentemente. E começou então, um domingo, um belo domingo, a família foi para a igreja e ele falou assim: não, hoje eu não vou não. E a família então achando que ele estava bem, ele pegou o carro, foi para o vão mais alto da ponte Rio-Niterói e de lá se jogou. E uma coisa interessante que quando acharam o corpo dele, não tinha uma gota de água no pulmão dele. Então ele não morreu afogado. Quando ele se jogou, segundo o médico, perito, disse que ele teve um ataque cardíaco, um infarto e morreu. Ele já bateu na água morto. Então ele não morreu do ato. Então, Deus tem seus caminhos, que nós não sabemos quais são. E aí, finalizando aqui, eu não posso condenar quem Deus absolveu, nem absolver quem Deus condenou, que não compete a nós. Mas uma coisa eu sei: o céu será um lugar de grandes surpresas. Pessoas que talvez você e eu achamos que nunca iríamos encontrar ali, estarão. E pessoas que nós achamos que vão estar, não estarão. Então, a pessoa que tenta o suicídio, ela quer terminar com o seu problema, com a sua dor, com a sua angústia, não quer terminar com a sua vida. E as misericórdias de Deus, elas vão muito além daquilo que nós podemos imaginar. A gente canta isso, né? Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim, seu amor é sobrenatural. Então não temos como nós. Então quero pedir encarecidamente a você que, se por acaso você convive com alguém que teve uma perda inesperada, ou se você conhece alguém, não transforme essa dor em algo pior. Seja compassivo, seja misericordioso, sabe? Não seja o algoz da pessoa, o carrasco da pessoa. Demonstre amor, demonstre empatia, demonstre, sabe, que você realmente é uma pessoa mudada, e não mande para o inferno pessoas que você não sabe, porque não é tua função, não é minha função mandar alguém para o inferno, achar que está lá. Não sei eu que defino quem está lá e quem não está. Isso é uma questão de Deus. Eu sei que cada um vamos comparecer diante de Deus, e é Deus que faz isso. Então a nossa oração, sabe, a nossa oração é que nosso pedido, nosso desejo é que, se você estiver passando por alguma dificuldade, sabe, procure ajuda. Eu creio que o pastor também se coloca aqui à disposição, sabe, sua disposição para te ajudar naquilo que for possível. O que não for possível, nós temos aqui na cidade psicólogos bons, né? E que certamente vão poder te ajudar também, e nós vamos encaminhar e vamos trabalhar juntos, porque nossa função aqui é ajudar você, ser ajudado. No momento que a gente ajuda, também é ajudado, e você pode ter certeza, a nossa função aqui é te ajudar e nos disponibilizarmos a estarmos realmente caminhando com você. Certamente algumas perguntas foram feitas, não dá para responder todas. Tem mais alguma pergunta aí, Lucas? Vamos estar no caminho final. O pastor vai dar aqui essas últimas palavras, depois a gente vai estar no final, o pastor vai estar orando, eu vou estar assim encerrando, dizendo a você que mês que vem teremos outro. Mês que vem, né, na última terça-feira do mês, pastor, for possível, vamos falar sobre o Outubro Rosa, que vamos trazer as questões das doenças emocionais da mulher, né? Vamos pesquisar, trabalhar sobre isso. Falar sobre as doenças tanto emocionais quanto físicas da mulher, e você está convidada a estar conosco nesse última terça-feira do mês de outubro, Outubro Rosa, e em novembro, permitindo Deus, vamos falar sobre o Novembro Azul, também que é questão do homem. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Nossa oração é que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Pastor Ed? A minha última participação mesmo é só no sentido de ajude e procure ajuda, ok? Nós deixamos muito claro aqui, tanto no aspecto de ansiedade, quanto depressão, quanto suicídio, como enfermidade que precisa ser tratada.
Inclusive, respondendo uma pergunta aqui que o pastor Abel fez na fala dele. Como nós podemos ajudar uma pessoa que está com pensamentos suicidas? Primeiro, nos importando com essas pessoas, ouvindo, acompanhando, mas às vezes até encaminhando essas pessoas também a profissionais, uma vez que nós estamos falando aqui de enfermidades que levam ao grau máximo do suicídio. E lembre-se, em última instância, a vida tem valor em Cristo. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Vale a pena viver, vale a pena lutar as lutas, enfrentar as adversidades para a glória do Senhor. Então a minha palavra é: ajude e peça ajuda. Deus abençoe a sua vida e a da sua família. Obrigado, Lucas, aí pela assistência técnica que deu pra gente, né? A gente vai estar orando agora, pastor, por favor, se há a palavra de oração. Deus bendito, nós te louvamos por essa oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, porque apesar de nós não sermos peritos no assunto, o Senhor nos deu a oportunidade de pesquisar um pouco e aqui estamos falando sobre esses assuntos que são tão importantes, como a depressão, a ansiedade, o suicídio, assuntos, ó Deus, sobre os quais a igreja necessita falar, assuntos sobre os quais a igreja precisa realmente buscar orientação. E a igreja precisa realmente estar ciente dessas dificuldades, Pai, para saber como agir. Nós te agradecemos por Cristo, nossa esperança, Pai, em todo tempo, e em quem nós podemos, ó Deus, crer e aguardar o amanhã. Dê-nos, ó Deus, sempre tranquilidade e ter vida plena em Cristo, e que todos aqueles que estão nos ouvindo sintam-se seguros em Cristo. Amém. E no convite feito pelo Senhor Jesus de irmos a Ele, todos que estivermos cansados e sobrecarregados, ó Pai. Tem misericórdia de nós, dos nossos ouvintes, das nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, querido. Deus abençoe a todos vocês.